Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional sobre Moisés. E eu quero investigar a diferença entre a atitude de Moisés e a atitude dos filhos de Israel e por que essa diferença. Então, gente, você já conhece Moisés? Ele foi criado no palácio do país mais poderoso da época, que era Egito. Ele era neto do rei, que era Faraó, quer dizer, ele era neto adotivo. Moisés recebeu, com certeza, a melhor educação da época. Ele usou a melhor roupa da época. Ele participou dos esportes mais nobres do tempo. Ele tinha servos, ele tinha escravos. Qualquer necessidade ou desejo que ele tinha, ele recebia. E quando ele levou os filhos de Israel para fora do Egito para ir para a terra prometida para adorar a Deus, ele nunca olhou para trás, ele nunca desejou voltar para o Egito. Agora, os filhos de Israel, o que eram no Egito? Eram escravos, eram maltratados, super maltratados. Só trabalhavam debaixo de chicotes. Mas, pouco tempo depois que deixaram o Egito, começaram a desejar voltar para o Egito. E o porquê dessa diferença? Então, a inspiração para esse devocional vem do livro de Êxodo. Já terminei o livro de Gênesis, agora estou lendo o livro de Êxodo. E sabe o que aconteceu com Moisés? Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Gente, acabei de fazer um devocional que fala sobre como Deus chega pertinho de nós e ele quer ver como é que vamos responder. E se nós aclamamos para ele, aí ele vem até nós. Então você tem que ler essa passagem. Esse devocional tá aqui, tá bom? Mas você tem que ler essa passagem com muito cuidado, porque Deus fez a mesma coisa com Moisés. Moisés estava pastoreando o rebanho dele e ele podia ter visto essa sarça queimando e podia ter falado, nossa, que estranho. Mas eu estou fazendo um trabalho que eu preciso cuidar das minhas ovelhas. Mas em vez disso, ele parou e ele falou, que impressionante, vou ver isso de perto. E é só quando o Senhor viu que ele se aproximava para observar, então Deus chamou ele. Então Moisés escolheu se aproximar. Ele escolheu não ficar distraído pelo trabalho que ele estava fazendo. Não, ele decidiu deixar isso do lado e ir lá para ver. E aí Deus chamou ele e Moisés teve um encontro real e verdadeiro e íntimo com Deus. Ele conversou com Deus e isso transformou a mentalidade dele, transformou a face dele, transformou a personalidade dele completamente, porque ele teve um encontro com Deus. E os filhos de Israel também teve a mesma oportunidade no deserto. Em Êxodo 20 está escrito que os filhos de Israel receberam um convite para conhecer Deus, mas eles não quiseram, eles rejeitaram o convite. E é isso aí que é a diferença entre Moisés e o povo de Israel. Deus procura quem é diligente em espírito. Ele procura quem busca e também quem procura por Ele. E Ele está procurando persistência na nossa vida para termos um encontro com Deus. Nessa sociedade pós-moderna, nós temos tudo que precisamos. Nós temos a comida que precisamos, os filmes que queremos ver, o entretenimento,
os esportes que desejamos fazer, as roupas que nós queremos. E a única maneira para criar e manter fome e sede de Deus é para proteger nossa alma das coisas que estão por volta de nós. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Essa abundância de coisas materiais e riqueza material pela nossa volta pode encher nossa alma, e aí isso aí tira a nossa fome e sede das coisas espirituais de Deus. Ou seja, se você encher sua alma com os cuidados, com os prazeres, com as riquezas materiais desse mundo, você vai estar cheio e você não vai desejar o mel doce da presença do Senhor. O mais que você encher a sua vida com as coisas desse mundo, isso determina como você vai responder ao chamado do Senhor. A fome e sede da nossa alma é o elemento chave e principal que determina se nós vamos responder quando Deus nos chamar. Vai determinar se vamos ter uma vida de intimidade com o Senhor ou não. Então, nós temos que ter controle, domínio próprio dos nossos próprios apetites. E nós sempre vamos ter fome daquilo que comemos. Ou seja, se nós sempre alimentamos a nossa alma com as coisas desse mundo, vamos desejar essas coisas e não vamos ter essa sede para Deus. Agora, se nós guardarmos o nosso coração e se nós somos cautelosos e se nós temos fome e sede, e se nós focamos nas coisas de Deus, temos fome e sede espiritual de Deus, e se nós alimentamos a nossa alma nas coisas de Deus, vamos ter cada vez mais fome das coisas de Deus, como Moisés também teve. A nossa alma deseja o que nós damos de comer para ela. Se o nosso interesse principal é esporte, ou futebol, ou Netflix, ou os filmes de Hollywood, nós vamos criar um apetite para essas coisas. E aí nós vamos perder o chamado de Deus na nossa vida. Ou se nós alimentamos a nossa alma nas notícias e aquilo que está acontecendo no mundo, aí só vamos desejar isso. Ou se a nossa paixão é as compras, ou o que está nas lojas, ou carros, aí vamos perder o nosso apetite espiritual. Vamos abrir a nossa Bíblia e não vamos ouvir a voz de Deus. Quando nós abrimos a Bíblia e não temos paixão, ou emoção, ou interesse, ou estamos indiferentes ao que está na Bíblia, isso aí significa que já caímos da graça de Deus, já caímos da presença de Deus e estamos perdendo a fé. Ou seja, a nossa fome, o nosso apetite é o nosso termômetro espiritual. Isso determina como é que está a nossa vida espiritual, o que nos emociona, o que nos interessa. Então, gente, eu quero perguntar para você, qual é a sua sede? Você tem fome de quê? Quais são os seus interesses? Você deseja abrir a Bíblia e ouvir a voz de Deus? Você deseja mais revelação espiritual do Senhor? Ou você deseja as coisas do mundo? Porque isso vai determinar como é que você está diante de Deus. E Moisés, ele desejava as coisas de Deus, ele teve um encontro, ele buscou o Senhor, ele se interessou nas coisas do Senhor. Mas o povo de Israel, eles queriam as coisas do Egito, eles queriam as bebidas, as comidas do Egito, eles queriam essas coisas e não queriam conhecer a presença de Deus. Então vamos orar. Oh, Pai Santo, Papai fiel, Pai maravilhoso, muito obrigado, Pai, pelo exemplo que é Moisés. Muito obrigada, Pai, porque Tu falas conosco hoje através da vida e da atitude de Moisés, Pai. E nós podemos aprender muita coisa com isso. E, Pai, eu peço que Tu possas nos ajudar a vigiar com o nosso apetite, a vigiar com a nossa fome e sede, a vigiar com as nossas paixões e interesses, Pai. E que possamos ser um povo mais como Moisés, um povo que vê alguma coisa de Ti e se interessa por essas coisas e para o que estamos fazendo e Te busca quando estás nos chamando. Oh, Pai, nos ajude, Pai, a ter fome e sede das coisas de Ti, a Te conhecer, a ouvir a Tua voz quando abrimos a Bíblia. Nos ajude, Pai, a ter tempos devocionais junto contigo na Tua presença, Pai, que possamos Te adorar e Te buscar em espírito e em verdade, que possamos nos entregar totalmente
totalmente, completamente, de todo o nosso coração para Ti, Pai. Eu peço isso, Pai, pela pessoa que está em casa e pela minha vida também, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos. Amém. Amém, gente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.